Vamos começar nossa aula, então. Isso é sobre jogos cooperativos e jogos competitivos. Todo mundo leu o texto que eu postei lá no Eclass? Sim. Leram? Vou fazer umas perguntinhas. Sim. O que são jogos cooperativos? Quem aqui sabe o que são jogos cooperativos? Mas depois, no final, eu vou querer saber. Calma aí, no final. Os jogos cooperativos, eles são dinâmicos, de grupo, que tem por objetivo despertar a consciência de cooperação e promover efetivamente a ajuda entre as pessoas no jogo cooperativo. Aprende-se a considerar o outro que joga como um parceiro e não como um adversário, fazendo com que a pessoa aprenda a se colocar no lugar do outro e não a priorizar apenas o seu lado. Ou seja, os jogos cooperativos, ele é diferente dos jogos competitivos, porque o objetivo, ele é diferente. O objetivo dos jogos cooperativos tem o quê? A cooperação, o respeito, promover a amizade. Já os jogos competitivos, ele tem o quê? Apenas um vai ganhar, apenas um time vai ganhar, o outro vai perder. Não tem esse negócio de cooperar, porque o outro time ele vai ser meu rival, vai ser meu adversário. Então, esses são os critérios de diferença entre jogos cooperativos e jogos competitivos. O objetivo, ele é diferente. Aí eu coloquei aqui, ó, uma chargezinha. Me esquece, Abigail, sozinho eu vou mais rápido. Daí ela responde, acompanhado você vai mais longe. Isso se chama jogos cooperativos. Aí aqui tá algumas imagens de jogos cooperativos. Eu posso transformar os jogos cooperativos em competitivos? Sim, eu posso. Eu tenho que mudar o objetivo do jogo. Se o objetivo é cooperar, nos jogos competitivos eu tenho que fazer em forma de competição. Então eu vou mudar o objetivo do jogo. Eu já brinquei com esse daí da bola com os buraquinhos redondos. Com a traça amarela ali. Ô, prof, tem como ser um jogo cooperativo, mas também ser competitivo? Tia, seu áudio está desligado. Deixa eu voltar aqui. Os dois ao mesmo tempo, vocês perguntaram se os jogos cooperativos e jogos competitivos? Sim. Isso? Não. Eu posso transformar um jogo, vamos supor, o futebol. Vamos pegar o futebol. Eu posso transformar ele em jogos competitivos para jogos cooperativos, ou seja, eu vou mudar o objetivo do jogo. Eu posso colocar as pessoas jogando em duplas com o mesmo objetivo, ou seja, fazer ele, de vez de ser uma competição, uma cooperação. Ou seja, todo mundo vai ter o mesmo objetivo, que é cooperar um com o outro. O mesmo objetivo é chegar ao gol, mas vamos supor, daí só a equipe que ganhar o ponto vai para outra equipe. Eu posso mudar as regras dos jogos e passar para jogos competitivos. Isso eu posso. Mas os dois juntos não tem como. Como que eu vou fazer um jogo de... que eu tenho o meu adversário competitivos e ele ser cooperativo ao mesmo tempo? Não tem como. Tem mais algumas imagens que vocês estão vendo sobre jogos cooperativos. Prof, eu já brinquei desse da ponte com o desbravador uma vez. Já brincou? É legal, né? Quais são os benefícios? Quais são os benefícios dos jogos cooperativos?
Ele gera motivação, alegria, participação, união, criação, criatividade, contribuições de todos e atitudes de empatia, solidariedade, comunicação e cooperação, visto que a qualidade de vida desejada para a sobrevivência da humanidade, em todos os seus estágios, vai depender do grau de cooperação, da ação compartilhada e do amor em ação. A gente vê isso nos jogos cooperativos? Quase nunca, né? Porque ele é um pouco diferente. Eu posso ter motivação, alegria e participação nos jogos cooperativos? Posso, mas ao mesmo tempo eu vou ter um outro sentimento, que aquele meu parceiro, eu não vejo ele como um parceiro que eu estou apenas jogando um jogo contra ele, mas eu estou vendo ele como meu rival, como meu inimigo, que eu tenho que, o meu objetivo é o quê? O meu time ganhar do time dele, ou se for um esporte individual, eu participar contra ele, e assim sucessivamente. Os jogos cooperativos, pessoal, fora esses que eu coloquei aí, essas várias atividades, eles têm várias outras, não são só essas atividades que eu coloquei aí na foto não, tá? Os jogos cooperativos, eles são jogos de compartilhar, ele une as pessoas, jogos que eliminam o medo do fracasso e que reforçam a confiança em si mesmo e nos outros. Todos podem ganhar e ninguém precisa perder. Isso, ninguém precisa perder, todos ganham. Dessa forma, os jogos cooperativos, eles resultam num envolvimento total em sentimentos de aceitação e vontade de continuar jogando. Aprendendo a jogar cooperativamente, podemos descobrir inúmeras possibilidades, criar processos facilitadores da participação e inclusão. E através dos jogos cooperativos, nós podemos aprender várias coisas. Inclusive, é nos jogos cooperativos que nós damos a introdução em todos os esportes, porque nós adaptamos eles, fazendo ele um jogo esportivo, um jogo pré-desportivo, para que vocês consigam entender as regras, não é mesmo? Quando, vamos supor, a queimada é um jogo pré-desportivo do... Quem sabe? Do handball. É um jogo pré-desportivo do handball. Vou passar aqui mais um. Aí, ó, as vantagens e as desvantagens de jogar. Isso aqui eu coloquei lá na folhinha, tá? As vantagens. Ao trabalhar esse tipo de jogo, o aluno fica mais livre para se divertir, aprendendo a conviver consigo mesmo e com outras pessoas, buscando a participação de todos para atingir uma meta comum. Ou seja, todo mundo tem a mesma meta. E as desvantagens? Os jogos cooperativos não estimulam a liberdade e a criatividade de cada um dos participantes, já que é preciso unir o grupo para atingir o objetivo em comum. Aí aqui eu fiz tipo um mapinha, aí a motivação e a alegria. Aí vou puxar para cá, ó, a setinha vai para cá. Quando as pessoas não estão preocupadas em vencer, a motivação para continuar jogando é maior. A alegria também é um sentimento que aflora com maior facilidade. Aí a participação e a união. A partir da parceria entre os jogadores, o aperfeiçoamento pessoal, estimulando a confiança em si mesmo e nos colegas. Ou seja, eu nunca vou estar sozinho, eu sempre vou ter um parceiro para mim estar junto. Respeito às diferenças e a solidariedade. Como nos jogos cooperativos, o principal é atingir um objetivo comum a todos. Cada jogador pode contribuir de acordo com suas condições, capacidades e habilidades. Ou seja, não preciso ser aquele atleta que sabe de todas as jogadas, que sabe dar um passe perfeito, que sabe driblar, que sabe arremessar. Não. Meu objetivo lá é a participação. Eu só preciso participar. E os jogos competitivos? Eu coloquei um cabo de guerra e uma corrida no atletismo. Isso aqui eu vou competir com os meus colegas, não vou? Não vou estar competindo? Jogos competitivos têm a principal finalidade estimular a competição entre os participantes. Porém, é importante criar uma face educativa para ensinar crianças e adolescentes
que perder ou ganhar não é o que importa, mas sim fazer com que todos trabalhem por um objetivo comum. As vantagens e as desvantagens. As vantagens. Ao se trabalhar com jogos competitivos, o professor desperta no aluno a oportunidade de refletir e vivenciar momentos agradáveis com os outros jogadores, não buscando apenas o resultado e o aspecto cognitivo. E as desvantagens? A competição em excesso pode diminuir o autoestima, aumentar o medo de falhar, reduzir a expressão das capacidades pessoais e o desenvolvimento do aluno. Pode favorecer a comparação, ou seja, nós temos muito disso, né? Fulano é melhor do que o outro, Ciclano é melhor, ele joga melhor do que eu joga pior. A gente sempre tem esse negócio de comparar. E nos jogos competitivos, nós temos medos, e o nosso medo é a nossa falha, ou seja, nós não estamos preparados para perder. Quem aqui gosta de perder? Ninguém gosta. Então, nos jogos competitivos, a gente tem isso. Nós temos que lidar com algumas frustrações que vai ocorrer, que é a perca, a derrota, né? Ou você vencer. E quando você vencer, você tem que lembrar que o outro time, ele está com aquela sensação que você teria se você tivesse perdido. É uma sensação ruim, não é? Então, eu não posso ficar falando assim, vocês são perdedores, vocês são ruins, vocês não sabem jogar. Isso, nos jogos competitivos, você vai o quê? Você vai inibir aquela vontade do jogador querer jogar novamente. Ou senão vocês vão fazer com que ele perca, ou desestimulem ele a praticar um esporte, ou fazer alguma coisa que ele goste, porque às vezes as pessoas levam isso para o resto da vida, elas pegam isso para si. Então, nos jogos competitivos, por mais que sejam jogos um contra o outro, o objetivo é ganhar, nós sempre temos que colocar no lugar do outro e perceber, será que eu vou gostar que fizesse isso comigo? Será que eu não vou? Então, a gente sempre tem que se pôr no lugar do outro jogador, para que a desmotivação não aconteça. Pode favorecer a comparação e a exclusão, além de aumentar a tensão e a frustração, podendo gerar comportamentos agressivos. Vocês veem muito isso em jogadas nos jogos escolares na escola, ou até mesmo na televisão, nos jogos de futebol. Quando o jogador está frustrado, o outro jogador provoca o outro, o que acontece? Logo vai acontecer agressão. E isso não é bom, não é? Porque nós estamos ali. Quando fala de esporte de jogo, a gente fala assim, é uma coisa boa. Quando fala assim, hoje vai ter um futebol. Quando fala isso, a gente não pensa logo em uma coisa boa? Eu penso. Então, para que eu transformar essa coisa boa numa coisa ruim, num negócio de briga? Isso não é o certo, isso é o errado. Então, a gente deveria sempre colocar no lugar do outro. Será que eu falar isso, ele vai gostar? Será que se fosse eu iria gostar? Não é mesmo? Vamos para outro mapinha aqui, ó. Desconfiança e egoísmo. Ao perder, a criança não entende e se acha pior que os vencedores. Se sente fracassada. Quem perde é pior? Não, não é o pior. Às vezes aconteceu alguma coisa no dia anterior, aconteceu alguma coisa, o time não está bem, aconteceu alguma coisa, vamos supor, desmotivadora entre eles antes do jogo, antes de uma partida, e isso interfere na hora do jogo, ou apenas um jogador acordou de mau humor e aquele jogador, por um acaso, é o atacante do time, o melhor arremessador, ou melhor a zaga, não importa que posição o jogador joga, mas aquele dia ele não está bem, então isso acaba comprometendo todo o time. Então não quer dizer que se você perder, você é o pior. Tem fatores que podem levar a isso. Individualismo. A criança desconfia do seu adversário e coloca seus interesses em primeiro lugar. Gente, nós nunca devemos pensar em nós. Nós não estamos lá sozinhos. Eu estou aqui dando aula para vocês e vocês estão aí do outro lado, mas eu estou sozinha aqui? Não. Além de ter vocês, eu tenho minha família que também está aqui em casa. Já pensou se eu pensasse assim, eu vou dar aula, vou colocar um alto-falante para eu poder dar aula e acordar todo mundo? Se tivesse todo mundo dormindo ainda, como não está, mas se fosse cedo. Então, aí eu penso assim, lá na quadra nós devemos pensar também no outro. A quadra lá, o ambiente do jogo, qualquer outro lugar de competição, não tem só eu, ali não é um ambiente só meu, é um ambiente para todos. E eu também não tenho que pensar que eu vou
os meus interesses em primeiro lugar. Ah, eu quero isso porque é melhor, eu vou escolher esse lado porque é melhor. Não é isso, tudo a gente tem que depender um do outro. Rejeição e depreciação. Os jogadores pensam em si só. Deixa eu voltar. Em si só, pensa só em si mesmo, não é solidário com os outros colegas. Aí eu coloquei uma tabela, também coloquei essa tabelinha lá no nosso texto, que é a cooperação vezes competição. Olha só, nos jogos cooperativos, visão que tem para todos, objetivos comuns, jogos cooperativos. Nos jogos cooperativos, todo mundo tem uma visão que o quê? Que o jogo tem para todos. Eles têm o mesmo objetivo, que é um objetivo comum. Ganhar com o outro, eu não vou ganhar sozinho. Jogar com, também vou jogar com outras pessoas. Confiança mútua. Todos fazem parte. Descontração e atenção. Solidariedade, diversão para todos, a vitória garantida e compartilhada, vontade de continuar jogando. Isso eu tenho nos jogos cooperativos. Quando eu ganho, eu não vou ganhar sozinha. Vamos supor, eu coloquei lá na folhinha, que é o nó humano. Se vocês colocam as mãos assim, todo mundo, o ideal é ter umas 20 pessoas, vão colocando. E vocês vão ter que desmanchar esse nó. Quando vocês desmancharem esse nó, voltar para a roda inicial, vocês conseguiram isso sozinho? Não, vocês conseguiram vocês todos juntos. Então, isso que faz parte dos jogos cooperativos. E nos jogos competitivos? Visão que só tem para um, o objetivo ele é exclusivo, eu tenho que eliminar a minha equipe, a equipe adversária, na verdade. Eu tenho que ganhar do outro, eu tenho que jogar contra. A desconfiança e suspeita, todos à parte. Lá nos jogos cooperativos, todos fazem parte. Preocupação, tensão, rivalidade, diversão à custa de alguns, a vitória é uma ilusão e pressa para acabar com o jogo. Ou seja, eu tenho pressa para acabar, ainda mais se eu estiver ganhando, né? Se eu estiver perdendo, eu vou querer os meus minutinhos a mais. Eu coloquei uma outra fotinha aqui, os jogos cooperativos. Se o importante é competir, o fundamental é cooperar. Entenderam? Se o importante é competir, o fundamental é cooperar. Isso vale para os dois. Se o importante é competir, o fundamental é cooperar. Lá nos jogos cooperativos eu sempre coopero. Nos jogos competitivos, mas para mim competir eu tenho que cooperar. Não só com os meus jogadores, mas comigo mesmo. Porque se eu tiver a mente de um jogador cooperador, o meu time ele vai além de só competir. Ele vai também cooperar. Situação cooperativa. Percebe que o atingimento dos seus objetivos é, em parte, consequência da ação dos outros membros. Já na situação competitiva, eles percebem que o atingimento dos seus objetivos é incompatível com a obtenção dos objetivos dos demais. Ou seja, eles não estão nem aí se os objetivos dos outros jogadores foram mesmos do que o deles ou não, de uma equipe. São mais sensíveis às solicitações dos outros. Já nos jogos competitivos, são menos sensíveis às solicitações dos outros. Cooperativos ajudam-se mutuamente com frequência. Nos competitivos, eles já ajudam-se mutuamente com menor frequência. No cooperativo, a maior homogeneidade nas contribuições e participações. E nos jogos competitivos, a menor homogeneidade nas contribuições e participações. Nos cooperativos, a produtividade em termos qualitativos é maior. E a produtividade em termos qualitativos, ela é menor. Qualitativos quando a gente joga em grande quantidade. A produtividade em termos qualitativos é maior nos jogos cooperativos do que nos jogos competitivos. As especializações de atividades é maior e as especializações de atividades é menor nos jogos competitivos. Nos jogos competitivos, são divertidos para alguns,
Nos jogos cooperativos nos jogos competitivos são divertidos para alguns, nos jogos cooperativos são divertidos para todos. Nos jogos competitivos, alguns têm um sentimento de derrota, já nos jogos cooperativos, todos têm sentimento de vitória, porque o objetivo, ele é diferente. Os jogos competitivos, alguns são excluídos por falta de habilidade, nos cooperativos, todos se envolvem independente de suas habilidades, ou seja, não precisa ser um atleta que sabe de todas as jogadas para mim poder jogar. Nos jogos competitivos, divisão por categorias, meninos e meninas, e no outro, a mistura de grupos com um nível de aceitação mútua. Eu posso colocar grande, misturado com pequeno, meninas e meninos de diferentes tamanhos, diferentes idades, que não tem problemas nos jogos cooperativos. Os jogos não se solidarizam e ficam felizes quando algo de ruim acontece aos outros, ou seja, principalmente com o meu adversário. Aprende-se a solidarizar com os sentimentos dos outros, isso nos jogos cooperativos. Os jogos são desunidos e nos jogos cooperativos os jogos têm um senso de unidade. Nos jogos competitivos os jogadores perdem a confiança em si, perdem e são rejeitados, e nos cooperativos desenvolvem autoconfiança, todos são bem aceitos. Nos competitivos, pouca tolerância à derrota, desenvolvem alguns sentimentos de desistência face a dificuldades, e nos jogos cooperativos, a habilidade de perseverar face às dificuldades é fortalecida. Nos jogos competitivos, poucos se tornam bem-sucedidos, e nos jogos cooperativos, todos encontram um caminho para se desenvolverem. Ou seja, nos jogos competitivos, se eu ter aqueles sentimentos que eu perdi, eu logo vou ficar isolado na minha e não vou querer mais participar por um bom tempo, até que aquele sentimento ruim saia de dentro de mim. Nos jogos cooperativos, esses sentimentos, eles têm como é que eu posso falar para vocês? Um sentido ao contrário. Ele vai fazer com que eu perdi, mas eu posso melhorar. Minha equipe vai me ajudar a melhorar. Se eu me unir a mais a eles, o nosso objetivo é único, ele é comum, que é um ajudar o outro. E aí eu passei uma atividadezinhas para vocês, que agora eu quero ver. Deixa eu só interromper aqui.